Está começando mais um Jogando Conversa comigo, Rafael Studart, ele, Ulisses Matos, e quem temos hoje como convidado, eu acho que ele já sabe, né, já tá com mais de 20 anos, então ele já ouviu o sobrenome dele ser pronunciado de muitas maneiras equivocadas, digo isso com lugar de fala, porque meu sobrenome é Studart e o dele é Schroeder. Schroeder. Jefferson Schroeder. Ou Jefferson Schroeder. Me corrige, por favor. Eu falo Schroeder, mas minha prima fala Schroeder. E já me ligaram perguntando se eu era o Sburodner. Quando perguntaram, era telemarketing. Eu falei, sou, porque é tão... Não tem nem V no meu sobrenome, mas eu pensei, só pode ser. Schroeder. 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 E o pior é que ele já me falou umas 5 vezes e eu sempre esqueço. Então, por isso que eu entendo quando a pessoa fala Stuart, mas esse tá certo. Eu fui falando as possibilidades e acabei falando uma certa. Desculpa, mas tá errado. Não, é Studart. Ah, mas Studart? Ah, mas tem gente que fala Studart é quase certo. Errou na tônica. Eu erro mais o Jefferson. Eu acabo falando Jefferson. Pode ser também? Eu posso chamar de Jeff? Pode, me chamam de Jeff no Rio. Jeff. Eu sempre... A gente teve esse papo com o Gugu, com o Augusto Madeira, porque eu sempre fico na dúvida em que momento que a gente ganha intimidade pra falar com um apelido, assim, carinhoso, né? Tipo, falar... Eu já conheço o Jefferson há um tempinho, mas não sei se eu sou merecedor de chamar ele de Jeff. Sim. Ah, então Jeff. Eu não. Então, beleza. E eu acho que o apelido acelera a intimidade. Tipo, eu tô com um gerente agora do banco, que eu chamo ele de Manu. Eu nem conheço ele, é Manuel, acho. Tá? Nem é Joaquim. Eu falo, Manu, e aí, Manu? E eu penso, um dia eu vou desbloquear e ele vai me dar uma atenção que eu mereço. O macete é o cartão Manu. Mas enfim, a gente vai jogar hoje Fantasy Realms, que é um jogo clássico de carteado. É um jogo que já tá aí na praça há bastante tempo e ele realmente só precisa de um deck de cartas, embora a caixa seja abusivamente grande, na minha opinião, porque você só precisa disso aqui. São, sei lá, 60 cartas, 50 cartas, não lembro quantas cartas vem, mas você pode botar só as cartas no bolso e ser feliz. Você tem 7 cartas que ficam na sua mão e elas não vão mudar em quantidade, elas vão mudar em qualidade. Porque as cartas, elas possuem uma numeração aqui, que é o quanto de pontos você vai fazer, e elas têm combinações. Então, por exemplo, essa daqui dá bônus de mais 40. Então, é 13 mais 40. Ela pode valer 53, mas desde que você tenha Tempestade e Nevasca. Então, você tem que buscar outras 2 cartas. E você vai fazendo isso como? Comprando cartas do monte principal aqui, ou, à medida que as pessoas forem descartando cartas, você pode comprar as cartas do descarte também. E o jogo acaba quando tivermos aqui 10 cartas no centro da mesa. Agora, por exemplo, tem 5. No momento que tiver 10, o jogo acaba, a gente conta os pontos e é isso. Começa com 5, é isso? Não. Eu tava com medo de você descartar 10 e acabar o jogo. E todas que tem penalidade, a ideia é descer. Pode ser, mas existem cartas, por exemplo, que elas eliminam penalidades de outras. E aí você usa o ponto dela no final. Exatamente. O Jeff tá muito afim de jogar. O Jeff tá muito afim de jogar, tô vendo, cara. Mas eu gostei, eu acho isso importante, a gente tem convidados que chamaram pra jogar, e o ideal é que se jogue. Jogar conversa. Mas é isso, então, antes de qualquer coisa, eu queria puxar um assunto que é o seguinte, o mundo de Fantasy Realms, como o próprio nome diz, é do reino de fantasias. Sim. Eu quero saber se vocês curtem a temática de fantasias. Eu ia perguntar pra ele, assim, tipo, tu curte essas coisas de jogo e tal? Você não tem muito jeito de nerd, nem nada. Não que seja de nerd, né, jogo, né? Por favor, você está num canal... Não, imagina. Você está num canal que as pessoas estão assistindo aqui que tem jogo que o pessoal joga. Mas eu acho que a gente fura a bolha, não é? É pra todo mundo. Fura a bolha. Fura sim. Fura. Ele tá debochando. Não tô, não. Eu sou cínico. Eu gosto de coisa de fantasia, assim, sempre... Eu lembro quando eu era criança, eu gostava de ver coisa de bruxa, e desenhar bruxa, e ler livro de bruxa. Hufflepuff. Você é Hufflepuff? Não. Mas fala, perdão. É a escolinha de... Do Harry Potter. Harry Potter. Qual é? Você é o quê? Esse é Lufa-Lufa. Eu tô lendo Harry Potter agora, tô no 5º. Tá gostando? Tô. Imagina. Não, tô lendo já no 5º. Tem uns momentinhos que dá uma infantilizada, assim. Depois do primeiro, ela acho que foi vendo que tinha mais crianças que gostavam, assim. Então tem umas frases, às vezes... Eu achei que era o contrário, que ia ficando mais sombrio. Vai ficando mais demoníaco, mas tem umas frasezinhas, às vezes, tipo, não sei o que colorido, não sei o que, você fica...
Mas, no geral, é bom. Então, eu gosto de jogo também, videogame. Tem um PS4. Sim. Então talvez você goste de jogar o Hogwarts Legacy que saiu. Você tá jogando, né? Eu zerei. Caramba. Eu fiquei surpreso. Mas fala. Eu tô meio desatualizado de jogo. Eu jogo Just Cause. Eu adoro Just Cause. Achei que ele tava jogando assim. Just Cause. Sabe por quê? Não jogar. Mas, não cara, conheço. eu tenho um fraco por jogo de mundo aberto. O Just Cause é um jogo de mundo aberto em que você toca o terror. Você toca o terror. E ele é descacetado mesmo. Você vai dar uma metralhada, puxa um parapente. É tipo GTA? Mas é um GTA mais zoeiro. A ideia é você aloprar, explodir, você pode amarrar as pessoas, matar inocente. botar balão pra cima. Não mata inocente. Amarra a vaca num balão, ela voa. E é legal que tem vários territórios, então às vezes você vai longe, aí você cai numa ilha meio deserta, daí você vai pra outro lugar que tem cidade. É legal. Cara, o Just Cause é muito divertido. Tem pra PS4. O PS5, né, que eu sou mais humilde. Não, mas tem o PS4, O Just Cause saiu até o 4, não foi? Eu não sei qual é o que eu tenho, mas... Mas eu acho que o 4 é o mais recente. Cara, é muito maneiro. Eu me diverti jogando. Eu adoro. O Hogwarts Legacy, eu achei que não fosse me fisgar. Porque eu gosto de... Eu vi os filmes do Harry Potter. É com Harry Potter? Não. Ele se passa em 1875. Ele se passa antes de todas as histórias, até do Animais Fantásticos. Só que a ideia é que é um mundo aberto do universo de Harry Potter. Então, assim, você aprende os feitiços, as maldições imperdoáveis. Quer dizer, você pode aprender. Eu joguei com a Vanessa, e a Vanessa é Potterhead total, assim. E aí, eu queria aprender as 3, a Crucio, que é de tortura. Os Cruciatos. E aí ela falou, mas tu tá querendo aprender a magia de 1964? Pra quê? Por que você quer... E já tem a outra, que é os Cruciatos. Não, é por causa da ditadura, né? Ela não queria que eu usasse pra torturar as pessoas. Mas eram os inimigos, eu queria torturar os inimigos eram uns cinzas. É a tortura do bem. É bem intencionado. Tinha o Império, que é o de você fazer a pessoa ficar sob teu comando, e o Avada Kedavra, que eu demorei muito pra falar esse nome certo, porque eu falava Avada Kedavra. Né? É o Abracadabra que ela adaptou. Mas foi isso mesmo. Eu acho. Abracadabra. Tem umas coisas de latim também. E lembra cadáver também, o cadáver. Pode ser. Mas daí dá pra ficar andando no mundo aberto? Voando? É tipo Just Cause, só que no universo de Harry Potter. Então você vai pra Hogsmeade, você compra a tua varinha no Olivaras, você compra a tua vassoura no Três Vassouras, você vai no Ruta Cicuta pra... E é bem feitinho? Cara, é muito bem feito. E tem pro 4? Eu não tenho certeza. Sim. Tem. Eu tô querendo que dava, não, Just Cause que dava. Just Cause. Mas assim, tem pra PC, tem pra PS5, mas eu acho que tem pro 4, agora temos confirmação que tem. E você tem o universo de Hogwarts e tem vários segredos pra você desbloquear. Que legal. Eu achei muito maneiro. E lá eu sou Corvinal, aparentemente. Mas você que escolheu? Não, o Chapéu. Chapéu escolheu, Corvinal. Corvinal não é mal, não. Mal é aquele outro. É, Sonserina. Eu jogava aquele de zumbi, como é que é o nome? DayZ, Left 4 Dead. Days Gone. Days Gone. Não, Days Gone, né? Mas Days Gone. Eu parei porque eu tava assim, eu ia dormir assim. Tenso. Porque você tá e daqui a pouco... Tipo, essas coisas a gente leva pra hora de dormir, né? Tipo Tetris. Efeito Tetris. Eu jogo Tetris até hoje. Aliás, eu vi o filme Tetris agora. Eu quero ver. Fica caindo, encaixando. Eu passei por isso, eu não sabia que falavam disso. Sim, o nome foi na década de 80 eles descobriram que isso é um efeito que acontece que se chama efeito Tetris. É porque a primeira vez que foi documentado foi com Tetris. As pessoas jogavam tanto Tetris que elas olhavam, escaneavam um ambiente e pensavam como encaixar. Igual a Identidade Borne. É? O Borne falava que... Joga Tetris? Não, mas ele chegava num lugar e disse assim, eu sei os pontos de fuga. Eu queria muito ser esse cara. Sem saber. Eu sei por onde fugir. Ali, eu posso fazer não sei o quê. Tal. Eu queria muito ser esse cara, porque quando era... O Ulisses sabe, eu queria ser espião. Eu estudei pra descobrir como fazer isso, porque eu tenho sobrenome em inglês. Meu tataravô era britânico. E tem o francês também. Tem o francês também. Tem dupla nacionalidade de sobrenome. Não tem, mas não tenho na certidão. Aí eu falei, cara, como é que eu faço pra ir pro MI6? Eu descobri isso, eu forjava documentos de e-mail, porque na minha ingenuidade, olha o que eu fazia. Era só forjar que você virava espião. O espião já faz isso mesmo, né? Já é o pré-requisito. Eu tinha um Mozilla Netscape que eu recebia os e-mails, aí eu editava no HTML, no código-fonte do e-mail, era uma foto de um caça, eu falo,
Hi, Rafael. I would like to request for your permission to a mission in, sei lá, November 26, 1997. E aí, eu displicentemente deixava esse e-mail na minha mesa. Enquanto eu trabalho em grupo do colégio... As pessoas achavam. Eu deixava de um jeito sorrateiro. Aí, pega ali pra mim rapidinho, ô Priscila, o livro de geografia, pra quando eu tinha esperança dela levantar e falar, ué, o que é isso aqui? Você é um espião? Seria um péssimo espião, né? Porque todo mundo descobre assim, né? Deixa ali, Eu queria criar um boato pra chamar, né? Agora já tem um boato, né? Temos que proteger o Rafael, estudante do Brasil. Eu tava num restaurante há 2 semanas e aí eu tava com uma mochilinha, aí o cara do meu lado falou, gostei dessa mochilinha. Falei, comprei numa loja aqui, perto do restaurante e tal. Ele, é bom pra guardar a arma, né? Aí eu pensei, não sei, né? Aí ele, é que eu sou da Interpol e não sei o quê. Aí depois contei pros meus amigos e meus amigos. Ele não contaria. É verdade. Ou ele contaria porque ninguém ia desconfiar de que ele... Eles têm uma brincadeira interna entre falar um pro outro que é da Interpol. Não, mas pensa só, se nós 3 fôssemos espiões e a gente chegasse e virasse pra câmera, nós somos espiões, ninguém ia acreditar. Por isso é bom deixar um papel de avião. Negócio solto. Cara, O pessoal acredita em qualquer coisa hoje em dia. É verdade. Fake news, então... É verdade. Ia acreditar que é espião. Você poderia ser espião mesmo. Mas você acha mesmo? Ou você tá falando isso só pra massagear meu ego? Não acho muito que você poderia Minha mãe era... Cara, minha mãe tinha medo. Você é um cara inteligente, você entende um monte de coisa. Ah, mas e daí? Eu não tenho agilidade de espião. Meu pai mentia pra mim quando a gente via MacGyver. Já é outro lance. Então, quando a gente via MacGyver... Mas tem a ver. Entendi. Quando a gente via MacGyver, meu pai falava pra mim, pô, sabe o que é isso aí, Júnior? Eu era Júnior na época. Aí meu pai morreu, eu deixei de ser. Deixou de ser? Não, se tem Júnior no nome, ele tem Júnior no nome, ele é Júnior. Não quer dizer nada. Você tem um nome que você não pode falar que é francês e você não usa. Eu sou Jefferson e meu pai é Sérgio. Sérgio. É verdade. Sérgio. Eu tinha que ser Sérgio. Não, meu pai falava, cara, isso aí, as universidades americanas, eles vão nos melhores alunos das faculdades. Mas isso é verdade. E aí eles pegam os melhores. Eles recrutam. Então, de repente, se você for um bom aluno... Pra ser espião, fazer Eu era assim. bom aluno pra ser... Todo mundo quer ser espião astronauta, né? Não sei se tem a ver com o assunto, mas vocês acham que o mundo é governado por pessoas específicas, essa teoria que Sim, tem? os presidentes, os primeiros-ministros. Vocês acham mesmo que tem uma galera que comanda tudo? Eu acho que... Não. Tipo o mundo é... Eu acho... Você viu Succession? Você viu Succession? Comecei a ver ontem. Então, Succession que a gente fala que é na cidade grande. Succession? É um canal de pronúncia. A gente tá tentando diversificar. Aliás, você aí, patrocinador que queira apoiar a gente dando bebidas boas... Drinks. A gente aceita, porque por enquanto é líquido. É líquido. Não era pra revelar o que é. Não, o dele é water. O dele é water. O nosso aqui, ó. A gente podia revelar. Não vou revelar. Não pode ser vodka. Tinha aquela coisa, o que tinha na caneca do Jô, lembra? Tinha. Cara, e o pior é que eu ficava curioso. Eu já fui no jogo. E o que tinha na tua caneca? O que você quisesse. Era mágica? Era fantástica? Sim, você falava, vodka! Aí entrava a vodka. Aí eles cortavam, porque vinha um cara servir a vodka. Eu lembro, era o Chiquinho, não era? Não, era um nome argentino. Aquele cara... Eu esqueci, era o chileno. Chileno. Eu esqueci o nome dele, cara, Covid longa, que raiva. Péssimo nome. Anthony. Não. Anthony, não, é nome espanhol, né? Ai... César, eu não sei, mas enfim. Sérgio. Mas você conseguiu ir no jogo. Eu acho que isso é bacana, umas milhas assim atingidas na carreira. Sim. Então. Uma vez alguém falou assim, cara, acho horrível quando a pessoa morre, aí o cara dá um jeito de botar a foto dele com a pessoa, fala, muita saudade de fulano, só pra falar que conheceu fulano. Eu fico na dúvida disso. Eu não gosto muito disso não, mas você botou? Jô Soares eu fiz, porque Jô Soares foi legal, assim, porque eu sonhava em ir no programa dele quando eu era garoto, porque eu queria falar pra ele que a gente fazia aniversário no mesmo dia, 16 de janeiro. Era eu, ele e o Macaco Tião. Macaco Tião? Era um macaco do Jardim Zoológico. Que jogava cocô? Jogava cocô nos prefeitos. Ele tá na estátua. Ele tem uma estátua lá no Jardim Bioparque. Zoológico. Agora. Eu não fui. Tá legal lá, falaram que tá legal? Tá legal. Tá legal, você achou? Tá legal, mas assim, tem sempre gente que eu falo que tá legal, fala assim, mas lá eles escravizam animais. Não, mas não é nessa questão, não. Melhorou, cara. Os cachorros. Os cachorros? Você foi no zoológico mesmo? Tem só cachorro. É muito bom.
Eu chamo tudo animal de cachorro. Tem uma jaula lá do cachorro, que é muito bom. Tem várias raças. Cara, ele vai cair. Pra não dar problema com o animal silvestre lá, bota Mas tem cachorro, bode. né? É gato, cachorro. Tem a caverna lá com os poodles. Vale a pena. A Pitbull poderia ficar ali, viu? Jardim cachorro, gostei. Pitbull ficaria Politicamente correto. O que é Pitbull? Não, é porque as pessoas fazem de cativeiro, né? Quem tem gato, quem tem cachorro em casa é o cativeiro. É. O gato tá livre. Aí A pessoa põe tela na janela. A pessoa Não deixa o gato cair. Deixa o gato cair. O gato quer cair, deixa o gato. Ele tem 7 vidas. Ele é livre. Se for nos Estados Unidos, ele tem 9. É, porque lá o estilo de vida é muito melhor, então ele consegue mais 2 vidas de brinde. Mas uma dúvida, se você A gente pudesse... tá falando de alguma coisa muito importante, a gente perdeu totalmente o fio. Não, mas vou puxar aqui. Se você pudesse ser entrevistado por qualquer pessoa que não a gente, quem você gostaria de ter sido, porque pode ser o Jô, por exemplo, que já se foi, ou Você pode tá puxando ser... cartas? Não, mas não tem isso aí. Não tem. Essa não tem. Você bloqueou, você quebrou o sistema, né? Eu quebrei o sistema, Tá eu bom. puxei. Se você quisesse, assim, eu quero ser entrevistado por alguém. Primeiro, você curte ser entrevistado? Eu gosto, Gosta? assim. Acho que todo mundo gosta, né? Só que eu Não. comecei... Não. Não, o Silvio Santos não gosta. O Silvio Santos não gosta. não dá pra ver o Silvio. tô dizendo. Não, mas... Não, eu não gosto. Mas voltando, você gosta de ser entrevistado? Gosto. Eu fui aprendendo a falar, né? Porque assim, comecei a dar entrevista, eu nem sabia o que dizer, assim, tipo... Mas Péssimo. então os entrevistadores eram péssimos, porque eles tinham que Não. ajudar a conduzir. Não. Eu fui jornalista. Às vezes você fala com as pessoas, elas não falam. Elas só falam sim, não. Dá uma agonia, cara. Você tem 6 perguntas pra fazer. Você começa a inventar É que às pergunta vezes você na não hora. elaborou aquilo ainda, assim. Ainda mais quando é sobre a gente, uma entrevista sobre a Aí gente. vira uma Às terapia. vezes você não perguntava, às vezes, desde quando você faz vozes? Eram as coisas que me perguntam ainda. E eu pensava, meu Deus, eu faço vozes? Desde quando eu faço vozes? E eu lembro de eu, às vezes, indo pra entrevista, criando resposta, porque eu pensava, se me perguntarem, eu vou dizer. Não inventava, mas assim, Sim. você vai aprendendo. Tipo, dar entrevista é tipo trabalhar também. Faz sentido. Verdade. Mas assim, E há quanto tempo você faz vozes? Não, mas deixa esse mistério no ar. Joga aí você, o que você acha, quanto tempo que o Jeff faz vozes, que eu acho que é melhor. Isso é uma outra coisa Foi que desde que ele aprendeu a falar. isso é verdade. Até antes, né? Já fazia alguma voz. Mas isso é uma outra... Porque eu acho que ele dá essa questão da entrevista dá uma volta completa. Porque no início, qualquer pergunta é novidade. E aí você gasta esse tempo pensando, Sim. refletindo e tal. Só que depois, imagina uma pessoa tipo Brad Pitt. Sim, já Já respondeu tá com 1000 vezes a 60 mesma anos, coisa. já respondeu 1000 vezes. Nossa, 60 anos, eu acho que ele tá com 60 Eu só anos. penso nele. Chega uma hora que a pessoa... Eu acho que ou ela entra num estado dormente, de tipo, vamos lá. Sim, vou falar de novo. Vamos nessa. Ou descaceta. Por exemplo, toda profissão tem alguma coisa chata. Eu, quando dou aula, coisa chata pra mim é corrigir prova. Então, uma das coisas que eu fazia era zoar com as respostas dos alunos, das alunas. Eu brincava, porque o pessoal não se questiona, né? Então, isso foi, inclusive, meu primeiro texto de stand-up foi baseado nisso. Porque eu perguntava a altura de um prédio, e não interessa se o cara não sabe a física, mas se ele chega na resposta 2 metros de altura... Cara, 2 metros de altura não pode ser, não existe possibilidade. Então eu brincava, peraí, quem que mora nesse prédio? O elenco da vida de inseto e tal, eu escrevia Podia ser uma pegadinha, né? Você também é um professor muito divertido. mas eu não ia criar uma pergunta que não faz sentido pro mundo, pro mundo real. E aí eu acho que a gente arranja um jeito de deixar as coisas mais divertidas. O elenco do Lonely Island, eles sempre davam um jeito de inserir o nome do Jimmy Fallon nas entrevistas. Era brincadeira interna do trio. Então, quando eles eram entrevistados, naqueles junkets, que eram, tipo, 20 veículos de notícia diferentes fazendo as mesmas perguntas, eles arranjavam, mas isso é típico do Jimmy Fallon, que, quando a gente encontrou com ele bêbado numa festa e tal, e eles zoavam. Então, a entrevista sempre ficava divertida pra eles. Eu não sei se você tem alguma coisa pra deixar a entrevista divertida pra você. Eu já sei. Eu falei. Vozes. Às vezes eu faço também, mas eu também cuido com isso pra, tipo, não ser aquela pessoa que todo lugar faz voz. Igual a gente que às vezes viraliza com um vídeo que tem os bordões e aí vai nos lugares e fala os próprios bordões. Eu acho um pouco cafona, assim. Cara, eu ia te perguntar isso. Se as pessoas estão sempre te pedindo pra fazer vozes
Ou você fica doido pra fazer vozes, pedindo pras pessoas falarem, ou tipo, torcendo pra, ai, cara, não me pede fazer vozes, porque eu já faço isso. Aí isso é trabalho. Eu às vezes fico na dúvida se as pessoas não esperam que eu faça a voz. Então eu penso, será que a pessoa vai ficar frustrada se eu não fizer a voz em alguma situação? E eu testo isso muito no meu Instagram, assim, faço os vídeos, às vezes eu faço uma coisa lendo algum texto sem fazer vozes. Aí o povo bota, essa é a sua voz mesmo? Cara, teve um vídeo que você fez que eu acho que viralizou e que eu adorei, que era da mulher botando gasolina no veículo. Você viu isso? Isso eu não vi, não. Cara, veja esse vídeo. Se você que tá aí não assistiu, aquilo ali foi roteirizado ou foi 100% improviso? Ah, geralmente eu improviso, eu nunca escrevo nada. Cara, assim. mas foi muito bom. É uma mulher que tá tentando botar gasolina no veículo, só que ela não mede a distância da mangueira até o carro. E aí ela faz todas as decisões equivocadas. Se fosse um jogo de RPG, ela estaria rolando 1 e 2 o tempo todo. Era falha crítica direta. Ela não conseguia. Ela dava ré, aí ela dava a volta, ela ia puxar. Ih, não é aqui que fica o tanque. Caraca, cara, é muito bom esse... E eu falei assim, será que o Jeff, ele... Porque o João Pimenta, ele também faz muito vídeo comentando. E alguns ele roteiriza, outros ele faz no improviso. Mas eu acho divertido, independente de qualquer coisa. Só que eu tinha curiosidade, porque ficou tão redondo aquele da gasolina, que eu falei assim, pô, deve ter tido algum... Isso é edição. Quando não tem roteiro, é edição. Não, é o que acontece... Ele é roteirista, então ele fica... O que acontece, você vai abrindo uns canais de áudio ali, então faz uma frase, fica bom pra aquele pedaço, faz uma outra frase. Tipo, eu fazia... No início, quando eu não tinha um aplicativo de canais de áudio, assim, eu fazia diretão, tanto que os meus primeiros não encaixam na boca tudo. Entendi. Às vezes eu fazia 2 personagens diretão, mudando a voz, um pro outro. Isso é puxado. E... Porque o meu eu faço só no celular mesmo. Em shot que você usa? Eu uso um aplicativo chamado Vídeo Perfeito, que é o que eu mais sei mexer, que ele é bem... Perfeito. Ele tem um defeito. Quanto mais também. você salva, ele vai empurrando o áudio pro início do vídeo. Então, se você salvar várias vezes, ele não tem camadas de áudio, ele só tem uma. Entendi. Então, ele vai cortando o início do áudio. Isso é uma droga. Então, hoje em dia, eu edito nele, dou uma simulada na minha voz, mais ou menos, pra ver se tá bom o tamanho das coisas. E aí, eu vou pro InShot. O InShot eu adoro. Pra dublar. O InShot é bom. E o CapCut, às vezes eu boto a legenda automática. É meio que eu uso, assim. Então isso eu queria saber. Essas legendinhas que aparecem nos vídeos dela, automático. Por isso tem tanto erro também, né? Porque às vezes você pode editar. Você pode editar, mas as pessoas são preguiçosas. As pessoas têm que fazer o vídeo ainda... Fazer a legenda. Dá trabalho. Mas não, isso já é automático. Não é não. É assim. É automático, mas pra ficar direitinho você tem que ler. Ele põe tudo em minúsculo, às vezes não põe pontuação. Aí você põe tudo em Eu, às vezes, não legendo porque eu fico com receio do engajamento ler também a palavra escrita e ainda derrubar mais ainda. Isso aconteceu comigo no Instagram. Eu fiz um vídeo eu faço review no Instagram do De Quem é a Vez de 1 minuto. Porque eu falo, pô, o grande público... Review de jogo. Review de jogo. E aí tinha um jogo, o jogo ganhou prêmio de melhor do ano, cacete A4, o nome é Village. É um jogo muito, muito bom. Só que a grande sacada do jogo é que, por ser um vilarejo medieval, para você entrar nas crônicas desse vilarejo, ou seja, entrar para a história do vilarejo, eventualmente, os teus cidadãos têm que morrer. E aí eles vão lá, esse era o Peterson, um grande fazendeiro e tal. E aí ele é colocado na crônica como um fazendeiro. Eu vi muito uma voz dele agora falando isso. Eu sei. Ô, Peterson. E aí você tem que matar as pessoas. Parte da estratégia é escolher quando matar e quem morre. Só que eu comecei o vídeo pra dar uma frase assim, se você quer o jogo de matar pessoas, o jogo é Village, cara. Já era. Matar pessoas. Eu já vi gente usando matar, que tirou a letra A e botou o número 4. Bota um escreve. E Maurício Matar, se fudeu, né? Novo show. Ninguém vê nada do Maurício Matar. Eu sou muito... zero engajamento. Eu dou muito mal na internet por causa disso. Meu nome é Ulisses Matos. A pessoa que eu mato. E aí o robozinho vai sempre me prejudicando. É por isso, então? Eu acho. Mas eu acho que o Maurício Matar tem uma chance de... Tem. Eu sou vítima, né? Você? Não. Mato eu mato. Não, primeira pessoa. Não, Ulisses Matos. O robô acha que eu mato muita gente. Porque tem um S no final. É plural. Talvez esse aí seja problema seu só. Não sei. Talvez. Não sei. Ou talvez seja a hora de puxarmos uma carta para o nosso convidado. Por favor, faça a cartinha. A carta é
par ou ímpar. A gente vai jogar um dado. Caramba, que dadão. Bonito esse dado, né? É, bonito. Eu comprei deixa aquele ver. negócio lá que a gente... Ludeca? Não, naquela coisa muito legal offline, diversão offline. Diversão offline. É, Ludeca, você foi no Ludeca. É o apelido? Não, Ludeca é... O Zoeira foi feito pela Ludens e Ludeca. Ah, tá. Então não foi pela Ludeca. Eu acho que foi. Ah, então foi. Deve estar Ludeca aqui por dentro escrito. Não importa isso. Importa. Joga o dado, Importa joga pra o dado. Ludeca. É, importa, é verdade. Ludeca, um abraço. Não sei quem é Ludeca. Ludeca Tá. é a loja. Mas assim, par ou ímpar. A gente vai jogar par ou ímpar. Se for par, a gente gostaria que você falasse uma pessoa que você gostaria muito que fosse seu par. Num trabalho, ou até pra Um uma date. vida, um romance. Um pá. Alguém E que... se for ímpar, é o contrário. Uma pessoa com quem você não gostaria nunca de trabalhar. Olha aí, é isso que eu Pode ser morta, pode ser morta. Pode ser uma pessoa morta. Ou uma Essas pessoa que você nunca coisas. gostaria de ter um romance. Você vai jogar o dado, a gente tá Ah, pensando no culpado Não, o dado não é depois. viciado. Falar O dado... o nome de alguém que não. Sai o pá. 4 é pá, 4 é pá, Sai 4 o é pá, pá. sai o pá. Alguém que eu gostaria de trabalhar junto. Ou ser um romance, um par. Fernanda Torres. Pô, Fernando, é boa demais. Ela quer trabalhar onde? No cinema? Ah, no teatro? a contabilidade. Qualquer coisa. Eu acho ela, Jogando Pedro Cardoso, são Pô, muitas inspirações pra Aliás, mim. Fernanda, jogando conversa. A gente tá querendo você aqui. Ela Ia com ser certeza incrível, tá bem. ela- Ela assiste. A Fernandinha assiste. Mas fala aí, perdão, fala aí. Isso. A Fernanda, mas você teria um projeto específico? Não sei o que seria, O mas que é ela que eu te acho convidasse- muito... Roteiro nem caralho que Eu você acho- tem pra ela. Né? Eu acho muito inspirador o jeito que ela trabalha, assim. Você não vê o texto quando ela fala. É muito vivo, assim. Sim, e o sim. Pedro Cardoso faz isso também. Muito, Pedro Cardoso, você não quer trabalhar com ele? Não, Trabalharia Pedro também. Tá, bom. Não, mas é muito incrível, porque eu acho que aquela galera toda do Asdrubal, eles Mas são... a Fernanda não era. Não era? A Fernanda Torres não era. A gente tá Isla falando Casé. Fernando Montenegro. A gente Ah, tá era falando Fernando Fernando Montenegro? Torres. Ah, era Fernando Torres. Eu tô pensando Era na Fernando Torres. Montenegro o tempo todo. Quando você convidou, foi quem? As duas. E aqui Foi o primeiro assiste. programa do... A Montenegro. Não, Fernando Torres é Fala muito pra foda, sua né? filha. Não, a Fernanda Torres é incrível. Eu ia falar que eu gosto mais de uma do que da outra, não posso falar, né? Porque eu vou me quemar com uma delas. muito boa. A Fernanda Torres é as duas muito são boa, né? boas. Ah, o Nerd Impressionante. Tijucana no Twitter, não sei onde. Eu não sei. É, a Chat Tijucana. Cara, eu vi um vídeo recente dela, de uma entrevista antiga pra Bruna Lombardi, mas que Fernanda reviralizou. Da Fernanda Torres, que eu achei maravilhoso, que ela fala assim, a Bruna Lombardi pergunta o que te dá mais medo? E ela falou, o que me dá mais medo é quando... é perder o interesse pela vida. Aham. E é verdade, cara, isso é uma coisa assustadora. Você pensar que pode acontecer, ela fala, pode acontecer aos 30, aos 70, não importa. Mas você perdeu o interesse pela vida, o que te faz curioso por acordar e conhecer pessoas e sair Sim. e viver. Porque é isso, você precisa se manter interessado diariamente para continuar vivo. E do nada pode acontecer de, cara, cansei. Sim. Sim, existe, né? É igual aquele dia que você tá sem ver sentido na vida, você pode acabar ficando Um dia errado, assim né? por muito tempo, né? Pode ficar numa... Virar uma chavinha. Mas eu vou falar uma outra coisa mais divertida que ela Pegamos o assunto aconteceu com ela sensível, uma vai, vez. fale, então. Não é sensível não. Pra mim? Eu não. Sou cheio de sentido na minha vida, cara. rapaz. Contei que um dia eu raspei a cabeça antes de começar, mas... Precisa ter um filho pra poder valer a minha vida. Pô, é uma garrafa pet de sentido. A minha vida eu bebo ela de gole. Lembra que a Fernanda uma vez, há muito tempo atrás, antes ela hoje ser conhecida por... Eu lembro uma vez, ela foi num Ela lugar... era vendedora da e alguém tava Cantão falando, na época. Alguém tava falando assim, Fernanda Torres, acho que era na época que ela fazia filme nacional ainda, que tinha uma Marvada Carne. Você já viram esse filme com ela? Não. Pois é, ela era novinha. E aí alguém tava falando sobre ela, Fernanda Torres, que fez isso, que fez aquilo, e ela tava lá presente. Assim, e a pessoa foi falando dela. E muitos elogios, sabe? Eu sempre vejo as pessoas estão assim, né? Sempre... Ela tem uma reação que eu achei muito engraçada. Ela, sei lá, ei, tá vendo? E aí? Ó, viu? Ela ficou zoando. Cada vez que o cara fazia um elogio pra ela, ela ia reagindo tipo, viu? Não é mole não, hein? Eu achei muito maneiro a forma de você conseguir lidar com elogio, que tem gente que não sabe lidar com Mas eu não elogio. sei lidar com elogio. Ninguém faz também, né? Filha da puta. Não. Eu falei que você podia ser espião, você... Qual a última vez que me elogiaram? Droga, eu não Não, dizem que japonês Foi. não sabe lidar com elogio, né? Ah, é? Japonês É, sabe? Mas ele sabe, também não né? sabe lidar com gorjeta. Ele não gosta. Que japonês é esse aí? Ué, os que Ele, de trabalham. forma geral, não gosta de... Não gosta. Mas, cara, eu vou falar um negócio polêmico aqui, que agora Ih, pode virar ai, corte. Mas, putz, enfim, fala. é porque a gente não tem essa maldade do corte. Não tem nem... Eu não sei se a gente vai passar a ter, mas a gente não tem. Mas é o seguinte,
E aí eu gostaria de botar vocês na fogueira também, tá? Por favor. Não vou sozinho. É sobre japoneses? Não, é sobre a questão de gorjeta. Quem me conhece sabe que eu não sou nem um pouco capitalista, não é essa a questão. Eu odeio gorjeta. Não, mas eu acho que, mais uma vez, o pessoal achou um jeito de empurrar para o indivíduo um problema que é da empresa. Sim. Eu acho que, lá no Japão, eu lembro do Caruso falar isso. Ele foi no, sei lá, McDonald's. E aí, quando ele foi dar uma gorjeta, foi ofensa. O cara falou, não, eu já ganho o suficiente. É como se você estivesse aceitando uma humilhação ali, entendeu? Eu já ganho meu salário, eu não quero algo ali. E foi ali que eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, cara, é verdade, a gente se sente constrangido de não dar os 10%, um negócio que deveria ser. Sim. Porque uma coisa é, se a pessoa foi muito boa no serviço dela, e aí você, isso eu fazia. Eu lembro que, tinha um cara em Cabo Frio que era muito bom. E eu sempre dava, tipo, R$20, o almoço tinha saído 30, 40, 50, eu dava muito mais do que 10%. Era um negócio assim, porque eu gostava tanto do serviço do cara, mas era diferente. Mas agora, era o serviço ou era a comida que você gostava? Não, a comida era boa, mas o serviço era muito... lá no cozinheiro e falar, toma aqui um dinheiro pra você, rapaz. Mas eu ouvi dizer que eles dividem. E tem restaurante que não paga também, né? Tem isso também. Tem restaurante que recebe na maquininha e não repassa. Eu não gosto de você não saber que profissionais que precisam ter gorjeta ou não. Isso não é definido na Constituição. Então, porque o garçom, eu já entendo que é meio que uma convenção, parece que até o salário dele já é pensado em termos mas não disso. devia. Não devia. Porque isso torna um problema nosso. O cara mas eu me lembro que quando eu ia cortar cabelo, minha mãe falava assim, toma um dinheiro aqui pra dar gorjeta pro barbeiro. Aí eu falo, mas por quê? Por que ele vai ganhar um dinheiro e eu não? Por que eu não dou um dinheiro quando eu tô saltando do ônibus? Toma excelente direção. E dou um dinheiro pro motorista de ônibus. Entendi o que você tá falando. Algumas profissões têm a ver e outras não. Assim, eu só consigo ver o garçom que precisa. Eu ganhei uma gorjeta uma vez. De quê? Eu tava no México e de turista. De turista. Excelente turista. E aí, a gente tava num barco e eu pegava os drinks e levava para as minhas amigas, que tava ruim de andar no barco e tal. E eu comecei a levar os drinks para 3 russos que estavam ali. E daí, na hora que acabou, ela me deu, acho que $50. Caraca! E aí ela falou, pega, meio mãe, assim. Aí ela falou, vem jantar com a gente foi jantar na casa deles, foi super legal. Caraca, quando você viu, você tava no episódio do White Lotus, aquela galera... Eu ganhei uma gorjeta. Transaram. E todo mundo. Cara, vocês viram essa... na sunga dele assim... Vocês viram essa série do White Lotus? Eu achei maravilhosa, O White Lotus é uma série da HBO. Sim, eu vi 2 temporadas. Você viu as 2 temporadas? Enfim, a ideia é que tem um gênero todo novo agora, que eu particularmente... Tem vários gêneros agora. Não, mas eu tô dizendo de filmes e séries. Sim. Que é Eat the Rich, que é sacaneando o rico. Sim. Tipo Triângulo da Tristeza e tal. Muito bom, achei. Sim. Eu adorei. Também. Eu adoro esse gênero. E o White Lotus é nessa pegada. Total. E aí... Mas na segunda temporada deu Dá uma mudada. Mas é muito isso aí que você descreveu. Parece aquela mulher, tem a Jennifer Coolidge, que ganhou... These gays are trying to murder me. Que ela chega e, de repente, ela simpatiza com alguém e dá $100, $200, é tipo isso. Mas eu acho que aí tudo bem. Eu lembro do Seinfeld, quando ele já milionário saía com os amigos, que aí é o outro lado da figura, que é você tem tanto dinheiro que aí foda-se. Eu realmente, se eu tivesse $1 bilhão na conta bancária e fosse famoso como Seinfeld, eu ia pros lugares e eu ia dar $200 de gorjeta, qualquer coisa. Eu com certeza. Eu pensava assim, troco de ônibus. Então eu voltei pra ônibus aqui. Cara, esse cara Você me andar desse de troco, ônibus. Seinfeld, pegando o busão, descendo na central ali. Se o cara me desse meu troco, reais. eu ficava muito puto, tentando me engabelar, entendeu? Tipo, cara, me deu meu troco, cara, me deu troco. Eu valorizava muito aquele troco. Hoje, eu já chego a subir na vida. Então, quando eu peço... Mas eu tenho um ônibus? Eu não tenho motorista, mas eu tenho... Não, tem um motorista do ônibus, aí você passa na... Aí, às vezes, é tipo... Cara, eu arredondo R$1, entendeu? Uma coisa que era impensável pra mim. Eu falei, cara, olha só, pode fazer por tanto preço, tá? Toma aqui, porque eu não quero pegar moeda também, entendeu? Essas moedas, eu não trabalho com moedas, entendeu? E assim, porque hoje, pra mim, aquele trocado não faz sentido mais, né? Mas quando eu era garoto, eu valorizava. E eu acho que se eu tivesse uma outra condição de vida, eu ia valorizar cada real. Mas eu não acho que R$1 faça diferença, sacou? Então você não abaixa pra pegar moeda. Prata no chão, qualquer coisa que reluza no chão, você não pega. Sabia que eu acho pode ser muito dinheiro no chão minha vida toda? Sério? Eu já achei 200, já achei 100, já achei 50, já achei 50, já achei 10, já achei... Caramba, isso gostei começou... que ele falou 52 vezes. Não, porque eu lembrei, assim, eu até comecei a escrever às vezes que eu achei...
E, inclusive, no dia que eu escrevi sobre isso, eu achei dinheiro no chão. Caraca! E isso É o Death Note, só que de... Sabe como que é? Death Note de dinheiro. Quando eu era criança, eu e meu primo, a gente comprava no shopping aquelas bolinhas perereca que fica pulando muito longe. Adoro aquilo. E o nosso prazer era em comprar as bolinhas, assim, ter muitas. A gente tinha um vidro, assim. A gente chegou no shopping, gastou o dinheirinho que a gente tinha e queria comprar mais bolinhas. E a gente decidiu procurar no shopping dinheiro no chão. E era tipo, tinha decoração de Natal e tal. E a gente começou a olhar no shopping e juntou um dinheiro pra comprar bolinha. Daí naquele dia eu vi que tem dinheiro no chão o tempo todo. Caraca, Então eu olho muito pro chão. Banheiro E eu de shopping sempre, dá muito dinheiro também. Sempre acho. O Jeff tá sempre andando assim. É sério. Mas quer falar, você não anda muito cabisbaixo? Será que é eu isso? olho pro chão. Mas tá rico. Acho que virou uma coisa Tá assim triste. de... E já tive várias reações. Uma época disseram que você não deve pegar o dinheiro que você acha no chão. De um dia achei R$50, não peguei, porque eu tava com essa noia. Me chama Mas com que é? você assim. Achei lá Não podia pegar dinheiro por quê? Porque não pode, que não deve, que era de alguém, essas é do coisas. santo. Nesse dia eu fiquei meio noiado, deixei, minha amiga também deixou comigo, a gente ficou meio assim, e já aconteceu Mas depois várias você vezes. voltou a pegar. Não, daí sei lá quando é que você parar. Mas, sério, já achei Cara, várias... Eu já levei um esporro por causa disso, mano. De baixar dinheiro no chão? Não, eu e minha mãe, a gente tava na loja, eu era garoto, devia ter uns 12, 13, 14 anos. Aí a gente 12, 13, 14 A anos? gente achou dinheiro. Eu não posso ter 12, 13, 14 anos. Fica aqui meia hora, né? Quando chegar na minha idade, você vai entender. 12, 13, 14 anos, eu hoje arredondo. Que é um ano pra mim. Entendi. É que nem um real. Não, não é nada. Exato. E aí a gente minha mãe achou um dinheiro na loja, dentro da loja, perto do caixa. Mas aí Aí ela pegou. Dentro do caixa tinha muitas notas. E ela pegou. E o dono da loja se ofendeu. Ela pegou o dinheiro. Ela guardou o dinheiro. Não foi dentro do caixa. Vocês podem Tem vários voltar vídeos o da vídeo. minha mãe. Você pode voltar o vídeo, voltar e do vídeo em play. preto e branco, vídeo colorido. Minha Faz mãe em não. farmácia. Minha mãe não fez isso. O dinheiro estava no chão. No chão. Pertinho do caixa. Estava no Ela chão. pegou o dinheiro. Eu falei, Ai, tô mãe, suando. devolva esse dinheiro. Aí ela, como assim? Tava no chão. Eu, não, tá na loja e tá no perímetro do caixa. Esse dinheiro caiu do caixa. Ela, não, pode ter caído da bolsa de alguém que foi pagar. Eu, não. Essa loja aqui, o dinheiro desta loja pertence à loja. Aí ela foi devolver o dinheiro. Aí eu cheguei em casa, contei isso, achando que meu pai me falou, muito bom, muito honesto, Júnior. E ele falou, você é babaca, Júnior. Não, tá no chão, não é de ninguém. E aí eu falei, É polêmico. A regra dos 3 segundos, ao contrário. Caiu no chão, perdeu. Depende de quem é o chão, entendeu? Você deveria dar pros mendigos. Por Na exemplo, população de rua, um dinheiro. lugar que você acha, às vezes, é banco de trás de táxi, de Uber, É do tem. táxi. Eu fico na dúvida, É esse do dinheiro táxi. é de quem? Mas no fundo não é, porque a pessoa foi tirar o dinheiro, caiu ali, ela pagou quanto era, né? pensou em você. O que tá ali sobrou, É né? verdade. Ah. Mas agora, eu adorava achar dinheiro. Isso é uma coisa, é como se fosse um presente por você existir no planeta Terra. Você tá ali, dinheiro. caraca, achei dinheiro. E parabéns pela sua existência. Mas eu sinto que isso tá acabando. Virou artigo raro. Achar dinheiro? Por causa do Pix. Sim, E tanto- cartão de crédito. Tanto que quem pede dinheiro na rua vai virar um problema, porque... Mas isso é uma questão mesmo. Eu agora, Eu sempre quando uso. eu só uso dinheiro agora pra pagar flanelinha. Eu não sei se esse termo ainda tá correto. Eu não- Flanelinha? Trair Pode falar. flanelinha, coisa mais terrível que existe. Pois é. Porque eu gostava do texto do Nigel, que ele tinha um dos primeiros, Nigel Goodman, roteirista e tal, ele fazia stand-up e eu adorava o estilo dele. Um dos primeiros textos dele era sobre isso, que ele falava, porra, vou usar o termo que ele usava na época, enfim, mas ele fala assim, o flanelinha pra mim é só um mendigo que decidiu que tá ali agora. Tem iniciativa. Que tem que, é só um mendigo com iniciativa. Olha, o cara que inventou a própria profissão. o cara que inventou a própria profissão. Tanto já percebeu que às vezes você para o carro e alguém que tá passando na calçada Sim. finge que é flanelinha? Sim, já aconteceu isso. E a gente dá uma de otário ali. É porque a gente pensa assim, cara, vale o estresse por causa de R$2? Mas não é 2, né? Agora pedem não é. 10, ameaçam. Sim. Na Zona Sul já carro. teve uma vez que me cobraram 50 na praia. Cara, o Pedro Bizarro. Pan, Pedro Pan também, que é o colega nosso também. Ele, Também faz stand-up? ele tem uns que eu não sei se ele faz isso ainda. Ele andava sempre com biscoito. Biscoito? Ele dava mochila. Ele dava biscoito pra pessoa. Quando ele tava indo embora, o cara pegava o dinheiro. Ele foi tanto. Ele dava um pacote de biscoito pro cara.
E o cara meio sabia que ele toma um biscoito pra você. Isso aí o cara ficava... Ele achava que era um gatinho. Não, o Pedro Pan acha que se você der biscoito pro flanelinha, ele fica feliz, porque ninguém fica triste quando ganha comida. Boa técnica. Cara, mas tá Cara, eu já saí com ele várias vezes e deu certo. Olha, eu vou não sei se o cara fica processando aí. O que aconteceu? Eu vou te falar que... Não, olha, não é um biscoito, tá? Não, é entendi. Que também seria demais, né? Um pacotinho. um pacotinho de traquina. Se for um papagaio, guarda no teu carro, você dá um... Eu 2003, estava saindo da UFRJ, da Ilha do Fundão, chegou um menino por trás de mim e falou, passa a grana. Eram 5 da tarde, a minha grana já tinha ido embora. Como estudante, eu não guardava capital no meu bolso esquerdo da calça. O que você teve que dar, estudante? Cebolitos. Eu falei, você quer um cebolito? Eu tenho cebolitos pra você. Eu abri assim e ofereci pra O ele. cebolitos hoje em dia é R$8, né? Caríssimo. Eu cheguei, ofereci e falei, não, isso eu não quero mais, obrigado. E foi embora. Ele me agradeceu? Ele era educado. Inclusive, curiosamente, esse moço é garoto. Era o mesmo que, um ano antes, na Leopoldina, quando eu tava esperando o ônibus, Disse, um dia você vai me dar um cebolito. isso seria incrível, seria bem impressionante. Não, Olha. teve uma história realmente. Ele chegou, da mesma abordagem, ele falou: passa o dinheiro. Aí eu cheguei e dei R$5 pro menino. Na época era o dinheiro que, né, pra viagem, pra passagem, era suficiente. 2002, 2000. Sim. Aí, porque foi um ano antes. Aí ele chegou e perguntou: mas esse é todo o seu dinheiro? Eu, otário que sou, Não, tem mais aqui. falei: tenho mais aqui, ainda bem que você perguntou. Aceita, P? Você achou que ele tava preocupado contigo? Aí eu dei os R$10 de reserva, que eu tinha uma reservinha. Aham. E aí foi embora, R$15 era tudo que eu tinha pra Nossa. aquele dia, pro almoço, pro transporte. E o que eu gostei foi a reação imediata dele. Ele falou: mas aí como é que você vai fazer pra ir pro fundão? Ele se preocupou. Eu falei: pois é. Eu tenho mais aqui no tênis escondido. Não, vai lá. Eu posso vender essa camisa. Ele, Eu nem vou pro fundão, eu moro aqui. eu tenho esse ânus aqui, rapaz, que se eu der... Não, aí ele chegou e falou: então toma 5. Ele me deu o troco do assalto, ele me devolveu 5 e ficou com 10. sim, E ainda falou: e tua avó tá chegando aqui, porque era a época que tava começando a van na Leopoldina. Eu falei: pô, obrigado. Era muito educado. E entrou na mesma van. Era o Thomas Crown, ele. E aí foi isso. Um ano depois, pra surpresa minha, o mesmo garoto me pede, só que como era o fim do dia, eu já não tinha mais dinheiro, só tinha cebolitos, aí eu ofereci o cebolitos. E ele Era quis o o mesmo cebolitos? cara. Não aceitou os cebolitos, era o mesmo cara. Você falou isso, eu quase não passei por problema de assalto no Rio, eu tô há 18 anos Nossa, aqui. caraca. Mas um dia, tava eu indo com a minha amiga de carro, ela tava dirigindo, aí a gente foi pegar o túnel Rebouças, e aí na Grande curva pra entrada do Rebouças, ali no Cosme Velho, um táxi tava dando a ré. E a gente Pois achou aquele estranho, É. se assustou, ela ultrapassou o táxi. Quando começou a descer, estavam vindo 5 meninos armados assim. Aí eles abriram a porta, eu tava com meu celular na mão. Eu botei meu celular no bolso, fiquei olhando pro menino. Aí eu saí, o carro desceu um pouco assim, porque ela saiu, deixou o carro no ponto morto, sei lá, né? Eles pegaram o carro, o celular dela, eles pegaram dela. E Então eles de fato roubaram. pegaram o carro dela, entraram tá. no carro dela, deu subir num canteirinho assim pra andar. E aí o menino que tinha visto que tava com o celular, na hora que eles iam acelerar, ele falou pros meninos: ele tá com o celular dele ainda. Aí eu falei: vão com Deus, eu falei. E aí deu uma coisa meio quase espiritual, assim, deu um silêncio, eles ouviram aquilo, Mas qual foi fecharam o a tom? porta O tom que foi... e foram embora. O tom foi legal? Vai com Não, eu Deus? falei meio assim, tipo, Puto. vai com Deus, sei lá, aquela coisa que você não sabe nem onde você tá, assim. E foi forte pra mim essa experiência de, tipo... Falar vai com Deus. Eu já ouvi falar que algumas palavras, se você fala em algumas situações... Desbloqueia um... dá uma Balada quebrava. protegida, assim, Não, mas vocês já pensaram? Eu, às vezes, quando era mais novo, que eu acreditava em muita coisa quando era mais novo, inclusive que eu podia ser espião. E aí eu falava algumas coisas que eu achava que tinha algum impacto. Era tipo um vai com Deus, assim, e eu esperava do tipo... Imagina que você de fato tenha poderes. Imagina que você viva num mundo mágico, fantástico, que você tem poderes. Você foi picado por um mágico radioativo. Exatamente. E aí você vai ser assaltado. E aí, no meio do assalto, você fala: olha, você não sabe do que eu sou capaz. Você só fala assim, você só ameaça. Será que isso tem algum impacto? Tem, com certeza. Tem.
Qual? Não, a pessoa tá vulnerável ali, né? A princípio, quem tá mais vulnerável no assalto é a pessoa que tá assaltando, né? Dizem que a pessoa tá muito... Ela tá por isso que atira, eu já por isso pensei que a pessoa... em várias coisas assim pra falar. E olha que assim, eu tenho Vai com Deus? muitas histórias né, vocês podem ver aí no Brian Rizzo. Eu tenho verdade. 2 podcasts só sobre assaltos que eu sofri ou que eu escapei. Sim. Foi bastante. Bastante. 2 horas de assalto. 53 edições. Bastante. Tem um grande assalto que eu fui também no programa do Porchat pra contar de um assalto de carro que eu sofri. Tá entendendo o Porchat? Que história é essa, Porchat? Então, quase aconteceu isso. Com a mãe, história. no caixa. Vejam que história é essa, A mãe Porchat. ensinando ele como fazer um assalto. Mas eu já pensei em umas coisas de responder. É tipo assim, cara, você tá atrapalhando. Os caras estão olhando a gente aqui, cara. Vai embora. Eu tinha vontade de falar isso, nunca usei. É meio que fingir que você tá no meio de um assalto. Não, que tem assim, que eu tô num negócio que tem... Eu sou infiltrado, entendeu? Que a polícia tá... Tipo assim, você tá atrapalhando, cara. A polícia tá olhando a gente. Vai embora agora. Mas eu não falto a coragem de eu usar. Tem um vídeo na internet que o cara tá na orla ali, porque na orla de Copa, Ipanema, se você quiser que roubem teu celular, é só andar ali, né? E aí o cara tá filmando de manhã assim, e ele fala, daqui a pouco vai vir alguém aqui pra roubar o celular, daqui a pouco vai vir. Aí começa a vir um cara, aí ele fala, te conheço lá do morro, não sei o que, e o cara meio que atravessa, assim, o vídeo que ele fez é uma experiência social. Mas tem uns negócios, por exemplo, eu lembro, eu tive já minha experiência de assalto é vastíssima também. Não gravei 2 podcasts, mas desde pequeno. Tanto é que uma das minhas opening lines no stand-up, desde 2010, era sou tijucano, nascido, criado e roubado na Tijuca desde pequeno. Porque é verdade, é a mais pura verdade. E uma das situações que eu fui desenvolvendo, quer dizer, uma das habilidades que eu fui desenvolvendo para lidar com assalto é a de espiroquice. Então eu chegava na Sans Penha, que é aqui perto, eu lembro que um cara veio até mim e falando, passo dinheiro. Eu falei, peraí, Márcio, que o moço tá falando aqui. E aí... Você falou com uma pessoa imaginária? Só, tipo, peraí. O nome do cara é Márcio. Sei lá, foi o nome que me veio na hora. Sim. Márcio, passa o dinheiro, Márcio. 2 loucos. Mas aí o cara, tipo, eu fui andando, entrei na Líder Magazine, depois o cara sumiu. E uma outra situação, essa foi bem mais barra pesada. Essa o Márcio não... Porque eu tava com uma ex minha, eu tava no ônibus, na época a gente sentou no fundo do ônibus, aquela parte que, sei lá, tinham 5 poltronas atrás e tal, e a gente ia sentar no canto. Entrou um cara com um capuz e tal, meio sorrateiro ali, e foi e sentou do nosso lado. E o ônibus na hora tava cheio, só que foi esvaziando. A partir do momento que o tempo foi passando e foi ficando cada vez mais vazio, eu falei, cara, a gente tem que dar um jeito aqui. Aí eu levantei, fui até a trocadora, falei, olha, para o ônibus que eu quero saltar aqui pela frente, eu não quero saltar atrás. Porque quando a gente mudou o lugar, o cara chegou mais perto. E aí eu já tava me visualizando, tirando a calça, rodando ela e pulando a catraca. Teu plano era esse? Qual era o teu plano? Não entendi. Conta. Esse é o de espirocar, né? Era... Não, porque, cara, há muito tempo atrás, quando eu tava no metrô, eu passei por uma situação em que eu tava lendo o livro e aí um garoto que chegou com bastante... Ele sentou do lado e ficou meio encostado. Tudo bem, é porque eu tenho esse trauma. Eu era assaltado desde pequeno mesmo. Sim, sim. Então eu falei, cara, eu tô aqui, eu não sei o que vai acontecer. O garoto colou. E aí eu, lendo o livro, Código da Vinci, eu comecei a fazer um... E aí comecei a fazer uns barulhos. Fazia uns negócios assim, acabou. E aí dava uns tapas na cabeça, assim, do nada. E aí eu tava de óculos escuros. Não, aí eu fui levantando, fui levantando, fazendo os negócios, e aí fazendo... O cara te deu um dinheiro, né? Não, de repente, eu posso ter exagerado, mas... Eu saltei do metrô e fui pra outro vagão. Mas esse do ônibus... eu acho muito difícil ser assaltado no metrô, né? Eu sei que tem casos, mas, cara, eu ficaria muito ofendido se assaltado Mas esse do ônibus, de fato... Porque o mesmo cara... Eu pegava muito esse ônibus pra Barra. Esse mesmo cara apareceu depois e assaltou o ônibus. Então, assim, de fato, a gente ainda bem que conseguiu sair. Sim. Mas eu já tava pensando, cara, vou tirar a calça aqui, vou rodar e tal. Eu tava de cueca, né? Então dava pra ficar sem calça. Eu recebi a ligação várias vezes de gente falando de compra indevida no meu cartão.
cartão. Aí eu salvei aquele nome e botei ali, golpe, sei lá. Aí me ligavam, eu atendia. Sempre uma mulher, ele mudava as lojas. Aí um dia eu falei, vocês são de um grupo que tenta dar golpe nas pessoas, né? Ela, não, a gente... E eu me arrependo, porque quando você falou do que a gente podia dizer, eu queria ter dito pra ela, você sabia que você tá criando um problema sério pros teus filhos fazendo isso? Que teus filhos vão, tipo, se fuder na vida porque você faz isso e tal. Mas eu não tive essa inspiração. Às vezes é difícil. Que é bom assombrar a pessoa, que a pessoa tá ali dando golpe se sentindo uma espertona, né? Mas se você fala de uma coisa mais subjetiva, ela pensa, tem um mundo invisível além do que eu tô fazendo, né? Mas teve uma vez que eu respondi alguma coisa de golpe assim, que era ridículo, né? Aquele texto ridículo, com erros de português, dá pra ver que é. E aí eu falei assim, aí eu mandei assim, nem o texto vocês mudam, é sempre o mesmo. Cara, a pessoa ficou muito puta, falou assim, qual é, babaca? Não sei o que. Aí, mas o meu trabalho. Vou usar a tua foto pra dar golpe. Eu, pode dar, cara. Vamos nessa, quero ver se dá. Né? Porque eu já teve uns golpes desses que usaram meu nome e não sei o quê, que eu depois entrei na justiça e ainda ganhei o dinheiro da empresa, porque aceitou fazer um crediário. Sim. Entendeu? Já ganhei o dinheiro assim. Assim, pode então tentar, otário, não sei o quê. Cara, a pessoa me ligou. A pessoa me ligou, puta. E aí me ligou assim, já me xingando. O babaca, não sei o quê. Aí eu comecei a xingar também. Babaca, você é um escroto, babaca, mas ferrado. Aí minha esposa, o que tá acontecendo? Virou o de Petrópolis. Desligamos, o que foi isso assim? O cara golpista me ligou me xingando, eu xinguei de volta. Me xingando. Cara, esse pessoal não sabe lidar nem com rejeição a golpe agora. Cara, seja profissional, não deu o golpe, vai pra outro. Né? Ou pega uma dica de ortografia ali. O ego é frágil, cara. São artistas da trambicagem. E artistas, a gente sabe, é sensível, né? Os artistas são sensíveis. Na minha família já teve várias vezes de procurar alguém da minha família dizendo, sou o Jefferson, sou não sei quem. E aí procuraram a minha prima e já acontece tanto na nossa família que a gente já tá meio ligado. E minha prima também já começou a conversar com o cara. A minha prima falou, por que você tá fazendo isso? Eu sei que é golpe, a gente tava... O cara começou a explicar pra ela como é que funcionava, que eles têm um número e que se eles não conseguem dar o golpe com aquele número, depois aquele número vai pra outra pessoa. Falou que consegue aqueles dados que ele tinha de mim, começou a dar em cima dela, mandou áudio. Caraca. Gente, eu acho que a gente tá chegando ao nosso... Estamos chegando ao fim. Final, tristemente, né? Não, a gente podia conversar aqui. Foi um... A gente não usou a nossa segunda carta, mas a gente... Essa carta é pra momentos que a gente, de repente... A gente não usou nenhuma carta, na verdade. Eu venci. Você venceu? Eu troquei uma carta. Você jogou uma carta, então você melhorou a tua mão. Melhorei. Então, teoricamente, eu tô melhor que vocês, porque eu melhorei uma carta e vocês não melhoraram, entendeu? A gente melhorou, mas a gente pode ter uma mão básica melhor. Tão difícil. O só tem 35 pontos numa carta só. Que anula todos os exércitos e líderes. Ele só tem o líder, então, só aquele já tem 35. Eu não tenho nenhuma carta realmente muito boa. Eu nem li direito, o papo tava bom. O papo tava bom, a gente acabou não jogando. Vamos marcar só de jogar depois. Eu espero que vocês aí que estejam assistindo não fiquem com raiva nem tristeza por a gente não ter jogado. Pelo menos explicamos o jogo. O nome do programa é Jogando Conversa. Né? A gente vai tentar jogar. Na sua casa, isso. Ia jogar e entrou num assunto. Cara, acontece isso, mas isso direto, acontece. Né? A gente tem um grupo de jogatina, eu, Vitor Lamolha e Matheus Souza, e o Fel Barros, que quando tá no Rio é sempre uma maravilha. Jogamos um com ele. O Matheus compra jogos incríveis lá da gringa e a gente, que de outra forma a gente não conseguiria jogar. E aí quando ele convida a gente pra jogar, acontece isso, a gente começa a jogatina às 7 horas, a gente termina 3 horas da manhã porque a gente gastou as primeiras 4 horas jogando conversa. Foi exatamente isso. Então a gente, foi jogar Alice no País... Não, era... Wonderland War. É um jogo no universo da Alice do País das Maravilhas, muito bom, lindo, e ele compra sempre a versão deluxe e tal, com peças requintadas e o caralho a 4. Quem? O Matheus. E aí a gente começou a conversar, começamos a jogar 00:20 só. A gente chegou na casa dele às 7 da noite. Cara. E aí é isso. A verdade é essa, quando você tá com um grupo bom, leve, divertido e tal, acontece isso. E o Jeff é um desses. Então, estamos aqui. A prova que o papo foi bom é que ninguém jogou, não. E agora fudeu, porque toda vez que a gente jogar alguma coisa... Quem conseguir jogar... a gente vai ser tipo o Jô Soares, quando o pessoal fala... Quando não flui com o convidado, a gente joga bastante. Mas tem convidado que consegue jogar enquanto a gente tá falando. É verdade, cara. Teve esse caso, é raro, mas acontece. Não dá spoiler. Mas é isso, queria... Valeu, gente. Sigam o Jeff nas redes sociais, vai estar aqui nos comentários. Nos comentários não, vai estar aqui na descrição. E os nossos arrobas também. E é isso, até a próxima, pessoal. Tchau.